Eu costumava acreditar que, se amasse meu filho o suficiente, um dia ele aprenderia a ser grato. Mas nunca imaginei que o mesmo filho que criei com minhas próprias mãos contrataria, em segredo, um enorme seguro de vida em meu nome e depois planejaria fazer minha morte parecer um acidente infeliz durante uma suposta trilha. O que ele não sabia era que eu era quem havia colocado em ação o verdadeiro plano. Lucas, acabei de transferir US 30 mil para a sua conta. Chamei meu filho, Lucas da Silva, com a mesma doçura de sempre. Certifique-se de comprar bons suplementos para a Mariana. Cuide dela e do bebê, está bem? Lucas riu imediatamente, com um tom otimista e natural, como se sempre tivesse sido o marido amoroso e o filho grato que fingia ser. Claro, mãe, já vou ser pai, acredite, vou cuidar bem da Mariana e do nosso pequeno tesouro. Eu estava prestes a dizer algo mais, talvez apenas prolongar aquele momento, quando ele me interrompeu bruscamente. Bem, mãe, tenho que ir, tenho um assunto para resolver por aqui. Não havia um pingo de gratidão em sua voz, nem mesmo um simples obrigado. Engoli a ponta de decepção, forçando uma resposta suave. Tudo bem então, te amo, querido. Mas justo quando estava prestes a desligar, ouvi a frase que ecoaria na minha mente pelo resto da vida. Finalmente a velha mandou o dinheiro. Meu coração despencou. Era a voz da Mariana. Fiquei paralisada, segurando a respiração, ainda agarrada a uma fagulha de esperança. Talvez Lucas dissesse algo, qualquer coisa, para me defender, mesmo que fosse uma palavra pela metade. Mas eu não poderia estar mais enganada. Lucas zombou, com um tom cortante e desdenhoso. Ela é muito cautelosa. Tivemos que fingir uma gravidez só para conseguir esse dinheiro. Meus dedos começaram a tremer, apertando o telefone com mais força, sem que eu percebesse. Naquele instante, todas as minhas memórias calorosas se estilhaçaram, como cristais frágeis, deixando apenas um frio intenso no meu peito. Lucas sempre foi imprudente com dinheiro. Antes de se casar, recorria a mim constantemente, pedindo ajuda, às vezes centenas, às vezes milhares, até dezenas de milhares. E eu sempre o ajudava. Quando ele acumulava dívidas de jogo, era eu quem resolvia seus problemas, um após o outro. Mas eu não era ingênua. Sempre mantive uma rede de segurança, por precaução. Desta vez, porém, baixei completamente a guarda porque ele disse que Mariana estava grávida. E agora, finalmente, vi a verdade como ela era. Uma verdade mais fria que o inverno, mais afiada que qualquer faca. Depois do casamento, Lucas raramente vinha me visitar. As ligações foram ficando cada vez mais escassas. Eu dizia a mim mesma que ele estava apenas ocupado, que a vida de casado era exigente. Inventei 1000 desculpas para ele. Mas hoje percebi, eu nunca importei no mundo dele. Pelo telefone, ouvi a voz alegre da Mariana, conversando com Lucas sobre como deveriam gastar meu dinheiro. Fiquei paralisada no meio da sala, com o telefone ainda na mão, enquanto um silêncio profundo ressoava nos meus ouvidos, como se o mundo inteiro estivesse rindo de mim. Só quando a ligação finalmente caiu me dei conta. Arrependi-me de tudo, mas o trágico foi que essa compreensão chegou tarde demais. O que eu não esperava era que, apenas 2 dias depois, Lucas aparecesse na minha porta. Depois de tantos anos vivendo sozinha, o som de alguém batendo a porta era quase estranho. Esfreguei os olhos, caminhei até a porta e a abri. Lá estava Lucas, com Mariana ao seu lado. Ofereci a Lucas um sorriso caloroso, tentando manter o tom o mais natural possível. O que te traz aqui hoje? Ele sorriu, como se tudo fosse perfeitamente normal, entregou-me uma sacola com algo e a colocou em meus braços. Tive um dia de folga e pensei em passar para ver como você está, disse com desenvoltura. Também trouxe uns suplementos, achei que poderiam te ajudar a se manter saudável. Mariana interveio rapidamente, exibindo aquele sorriso polido e perfeitamente ensaiado. Helena, você não faz ideia, Lucas fala de você o tempo todo em casa. É que ele tem estado tão ocupado que não teve chance de te visitar. Olhei para os dois e não pude evitar rir internamente. Eles estavam realmente dedicados à atuação, desempenhando seus papéis com perfeição. Bem, então, disse suavemente, dando um tapinha no braço de Lucas. Só de pensarem em mim já significa muito. Quando entraram na sala, Lucas fez um gesto para que eu me sentasse. Mãe, não fique aí parada. Vamos conversar um pouco. Eu já tinha essa sensação de que essa visita não era apenas um encontro amigável. E, de fato, ele coçou a cabeça com aquela naturalidade deliberada,
Olhou de soslaio para Mariana e disse, quase com indiferença: Então, você sabe que Mariana está grávida? O apartamento onde moramos é muito pequeno. Estávamos pensando, talvez pudéssemos nos mudar para cá por um tempo. Não respondi de imediato. Apenas os encarei e sorri levemente. Mariana interveio rapidamente, deixando escapar um suspiro suave, como se a ideia a doesse. Tem sido muito difícil, Helena. O lugar é tão apertado e agora, com o bebê a caminho, não é saudável nem para mim, nem para o bebê. Aí estava. Eles já estavam de olho nesta casa há muito tempo. A casa térrea onde moro fica perto do centro, tranquila, segura, com tudo por perto. O valor da propriedade já ultrapassou R$1 milhão há tempos. Lucas cresceu aqui, ele sabe exatamente quanto ela vale. Assenti levemente, com a voz calma. Claro que podem. Os olhos de Lucas brilharam na hora, embora algo em seu rosto indicasse que ele ainda não estava totalmente satisfeito. Ele hesitou, depois insistiu um pouco mais, sondando o terreno. Bem, já que vamos morar aqui, talvez faça sentido colocar a casa no meu nome. Assim, posso cuidar dos impostos e da manutenção, e você se livra dessa responsabilidade. Mariana continuou, com uma voz doce, quase condescendente. Exatamente, Helena. Somos família, não é? Você já fez o suficiente. Deveria descansar, sem se preocupar com tarefas domésticas ou contas. Ao ouvir o pequeno dueto deles, senti uma estranha sensação de desapego, até de diversão. Houve um tempo em que eu me angustiaria por cada pedido de Lucas, sacrificando tudo por ele. Mas agora ele agia como se tudo que eu possuía fosse dele por direito, como se bastasse dizer "você é minha mãe", para eu ceder e entregar o mundo. Desta vez, porém, não havia a menor onda em meu coração. Claro, disse suavemente. Lucas ficou paralisado por um instante. A expressão de Mariana mudou, com a surpresa brilhando em seus olhos, como se não esperassem que fosse tão fácil. Mantive os lábios apertados, ainda sorrindo enquanto os encarava. Continuem com seu pequeno espetáculo. Estou curiosa para ver até onde acham que podem ir. Desde que aceitei que Lucas e Mariana se mudassem comigo, a atmosfera na casa mudou, sutil, mas inconfundivelmente. No segundo dia deles aqui, Mariana estava ansiosa para se aconchegar ao meu lado no sofá, com aquele sorriso doce e bem ensaiado. Helena, disse com suavidade, como está indo a transferência? Olhei para ela e suspirei suavemente. Ainda faltam alguns dias, o processo é um pouco mais complicado do que eu esperava. O sorriso dela endureceu por um instante, mas ela se recuperou rapidamente, com uma risada despreocupada. Tudo bem, não temos pressa, vamos esperar. Claro que esperariam. Não tinham outra escolha. Até que o processo estivesse concluído, a casa ainda era legalmente minha. A partir desse dia, o comportamento dele se transformou em algo inquietantemente saudável. Mariana começou a acordar cedo para preparar meu café da manhã. Lucas, que não movia um dedo há anos, de repente se ofereceu para limpar a cozinha. Cada palavra, cada gesto, estava impregnado de uma doçura ensaiada, o retrato perfeito de uma nora carinhosa e um filho atencioso. Mas eu sabia que não era assim. Tudo era uma atuação. Eles estavam apenas esperando o momento certo. Lucas nunca foi do tipo que serve a ninguém. Quando criança, me tratava como uma empregada, esperando refeições e favores como se fossem seu direito de nascença. Adulto, mal se dava ao trabalho de me ligar, muito menos de demonstrar algum carinho. E agora, de repente, estava limpando minha mesa de jantar. Que piada! Dediquei minha vida a criá-lo, sacrifiquei tudo pelo seu futuro, e, em troca, ele me via como nada mais que uma mina de ouro a ser explorada. Naquela noite, não consegui dormir. Rolei na cama, atormentada por uma pergunta que não me deixava. Eu estava sendo fria demais, cruel demais? Mas se eu fosse realmente fria, teria perdoado tantas vezes, teria me desdobrado para lhe dar chance após chance. Continuei esperando que ele mudasse, acreditando que, de alguma forma, o amor maternal sincero poderia curar tudo. E justo quando me perguntava se havia me distanciado demais, ouvi sussurros vindos da sala de estar. Não sou de ouvir atrás das portas, mas naquele momento, algo me impulsionou a me mover devagar e com cuidado até a porta. Encostei o ouvido na madeira, e o que ouvi se tornou uma memória que nunca poderia apagar. Assim que alugarmos a casa, disse Lucas em voz baixa e fria, vamos expulsá-la.
Fiquei congelada. Mariana riu entre dentes, mal contendo a empolgação. Exatamente, e até lá, toda a herança dela já será nossa de qualquer jeito. Lucas zombou. Minha mãe não significa nada para mim. É só um peso morto agora. Agora que tenho você, para que preciso dela? Um calafrio percorreu minha espinha. Esse era o menino que amei com tudo o que tinha. Mantive nosso lar unido, criei-o, vi-o crescer, tirei-o de todos os problemas, de todas as dívidas. E agora, aos olhos dele, eu não era mais que uma carga. O que fiz de tão errado? O que fiz para criar um homem tão ingrato e cruel? Talvez o tenha amado demais, talvez tenha me entregado com liberdade demais, acreditando que o amor se baseava em sacrifício desinteressado. E talvez esse sacrifício tenha ensinado a ele que tinha direito a tudo. Minha mente voltou a uma memória que não visitava há anos. Lucas ainda estava na universidade, a primeira vez que se envolveu com jogos de azar. Ele acumulou dezenas de milhares de reais em dívidas antes que eu percebesse. Quando os agiotas bateram à sua porta, percebi o quanto ele havia caído. Ele se ajoelhou aos meus pés, soluçando, implorando que eu o salvasse, jurando que nunca mais jogaria. E eu acreditei. Fácil demais. Cortei suas contas bancárias, tranquei-o em casa, esperando que ele finalmente visse o dano que estava causando. Mas em vez disso, ele se enfureceu, quebrou coisas, chutou portas e gritou ameaças. Se continuar assim, eu me mato, gritou. Mesmo assim, eu não podia desistir dele. Desejava com todas as minhas forças acreditar que havia esperança. Até que, um dia, levei-lhe um prato de sopa quente. Ele o arrancou da minha mão e jogou em meu rosto. O líquido fervente queimou meu braço, deixando-o vermelho e em carne viva. Ele ficou parado ali, furioso. Quanto tempo você planeja me torturar? Lembro-me de estar ajoelhada ali, em silêncio, limpando a tigela quebrada e a sopa derramada enquanto minha pele formava bolhas, sem dizer nada. Foi errado resgatá-lo, dar-lhe outra chance? Ou meu verdadeiro erro foi acreditar que alguém tão emocionalmente vazio poderia aprender a amar? Agora, na superfície, a vida dele parecia mais organizada que nunca, mas ele apenas se tornara mais frio, mais calculista, mais ganancioso. Aos olhos dele, eu já não valia nada. Naquela noite, finalmente chorei até adormecer. O que eu não sabia era que algo ainda mais cruel me esperava na esquina. A luz da manhã filtrava-se pelas persianas, projetando suaves raios pela sala, enquanto abria lentamente os olhos. Por hábito, virei-me para a beirada da cama. A alfombra ao lado estava vazia. Não havia sinal do velho companheiro que se aconchegava aos meus pés todas as manhãs e me acordava com seu focinho úmido. Um nó apertado formou-se no meu peito. Levantei-me, joguei o cobertor para o lado e olhei instintivamente para a porta do quarto. Toby, cadê você, querido? Bati palmas e caminhei até a porta, observando a sala. Procurei perto do sofá, debaixo da mesa de jantar, ao lado da escada. Nada. Fui à cozinha. O bebedouro dele, ao lado da geladeira, ainda estava cheio, o que significava que ele estivera em casa na noite anterior, mas seu prato de comida estava vazio. Uma onda de inquietação começou a crescer no meu peito. Toby! Chamei novamente, com a voz mais alta, enquanto caminhava para a porta dos fundos. Entrei no quintal. A grama recém-cortada brilhava com o orvalho, o ar matinal cheirava lá a terra, mas eu não conseguia aproveitar. Toby, vem cá, isso não tem graça. Minha voz ecoou no silêncio. Mas apenas o canto dos pássaros respondeu. Meus dedos ficaram gelados. Aquela ansiedade persistente transformou-se em algo mais sombrio. Medo. Corri de volta para dentro e revirei cada cômodo. Olhei atrás do sofá, debaixo da cama, nos armários, atrás das portas do banheiro, nada. Finalmente, cheguei à cama dele, vazia. Aquele pequeno canto, antes abarrotado de cobertores velhos, brinquedos de morder e sua bola barulhenta favorita, agora estava impecável, como se nenhum cachorro tivesse vivido ali. Foi então que compreendi. Ele não havia fugido. Ele foi levado. Um calafrio percorreu minha espinha, como uma faca deslizando ao longo dela. Virei-me e entrei na sala.
Lucas e Mariana estavam sentados à mesa de jantar, tomando café da manhã sem nenhuma preocupação. Mariana arrastava as unhas bem cuidadas contra o prato, produzindo um som irritante. Fiz uma pausa, tentando manter a voz firme. Lucas, Mariana, algum de vocês viu o Toby? Lucas nem levantou a vista, mordeu uma fatia de bacon e acenou a mão com indiferença. Ah, o cachorro? Eu o levei para fora hoje de manhã e o deixei em algum lugar. Um rugido ensurdecedor explodiu na minha mente, como se todo o meu corpo tivesse sido esvaziado de uma só vez. O quê? Minha voz saiu entrecortada. Cravei as unhas nas palmas das mãos enquanto lutava para manter o controle. Lucas finalmente levantou a vista, mastigando a comida com uma preguiça indiferente. É só um cachorro velho, sempre atrapalhando. Achei que a casa ficaria bem mais tranquila sem ele. Meus ouvidos zumbiam, meu estômago se contraía como se eu tivesse levado um soco. Você não tem ideia do que ele significava para mim, disse, com a voz trêmula e os dedos pálidos e trêmulos. Ele deu de ombros, completamente imperturbável. Vamos lá, mãe, não faça tanto drama. Você tem 60 anos, o que faz com um cachorro? Perdeu 12 anos e sabe-se lá quanto dinheiro com esse bicho. Eu te fiz um favor, agora você não precisa mais lidar com isso. Encarei-o, com os lábios trêmulos, sem palavras. Mariana deixou o garfo, secou a boca com um guardanapo e disse com naturalidade. Na verdade, Helena, você deveria agradecer ao Lucas. Ele tomou a decisão certa por você. Não respondi. Fiquei ali, congelada, meus olhos fixos na mesa de centro. Lá estava uma foto velha e desbotada. Nela, eu estava sentada no sofá, segurando Toby, com 1 ano de idade, sorrindo com uma calorosa que ainda lembrava vividamente. Aquele cachorro tinha sido meu consolo, meu companheiro, minha única constante. E agora, eles o haviam tirado de mim sem uma gota de remorso. O sol da manhã entrava pelas janelas, mas eu nunca senti tanto frio. Foi como se meu coração finalmente tivesse desmoronado, caindo em um vazio tão escuro e profundo que eu nem conseguia encontrar o fundo. Lucas já me machucara antes, e eu engoli a dor. Aceitei que criei um homem ingrato e egoísta. Mas nunca pensei que o golpe final, o que finalmente me quebraria, viria por causa de um cachorro. Naquele momento, compreendi com uma clareza dolorosa. Era hora de acabar com essa farsa de vínculo mãe-filho de uma vez por todas. Quando me afastei da mesa de jantar, Lucas e Mariana ainda não mostravam sinais de remorso. Pelo contrário, pareciam acreditar que seu comportamento era perfeitamente justificado. Passei a tarde inteira sentada tranquilamente no meu quarto, enquanto meu coração voltava lentamente a um estado de calma inquietante. Toby, se você ainda estivesse aqui, gostaria que visse isso. Visse como eles pagarão pela crueldade deles. No dia seguinte, voltei para casa com um documento cuidadosamente disfarçado de contrato de transferência da casa. Sorrindo, entreguei-o a Lucas. Está tudo pronto, disse com calma. Considere isso um presente para sua pequena família. Os olhos de Lucas brilharam imediatamente. Ele arrancou os papéis da minha mão como se tivesse ganhado na loteria. Com a voz cheia de emoção, o barulho fez Mariana descer as escadas, com o rosto radiante de um deleite mal disfarçado. Ela se inclinou para olhar o documento rapidamente, com um sorriso que se alargava a cada segundo. Mas, ao chegar à última página, sua expressão mudou, só um pouco. Seus olhos se estreitaram e um lampejo de suspeita passou por eles. Então, ela se jogou no sofá, cruzou as pernas e adotou a postura de uma mulher no controle total. Bem, suponho que esta casa agora seja nossa. Então, quando você vai se mudar? Como esperado, pisquei com uma surpresa fingida. Mudar? Para onde eu iria? Mariana deu de ombros, com a voz mais fria do que nunca, descartando qualquer pretensão de obrigação familiar. Esse é seu problema, não nosso. Não somos responsáveis por onde você mora. Virei-me para Lucas com uma súplica calculada nos olhos. De verdade, não tenho para onde ir. Não poderia ficar aqui por um tempo? Ele desviou o olhar, evitando meus olhos. Há muitos aluguéis por aí. Encontre um lugar. Mas eu não podia ir embora ainda, não até que tudo estivesse no lugar. Peguei seu braço com suavidade, com a voz suave e contida. Eu te cuidei tão bem aqui. Posso continuar cozinhando, limpando. Não serei nenhuma chateação. Mariana franziu a testa, claramente pesando os prós e contras, e assentiu com indiferença. Tudo bem, que ela fique por enquanto.
Pelo menos é útil. Naquele momento, ela já se via como a dona da casa. Lucas, vendo-a concordar, não se deu ao trabalho de discutir. Sim, tanto faz. Fique. Baixei a cabeça, escondendo o sorriso que se formava na comisura dos meus lábios. Quanto mais relaxados eles estivessem, mais fácil seria expô-los. A verdade era que eu os descobrira há muito tempo. Desde os preparativos do casamento, quando Lucas gastou até meu último centavo para atender às exigências extravagantes de Mariana. A cerimônia caríssima, o carro de luxo, a entrada do apartamento, eu paguei tudo. E agora, aqui estava eu, na minha própria casa, desempenhando o papel de uma empregada doméstica não remunerada. Desde aquele dia, Mariana não escondia mais seu senso de privilégio. "Traz água para mim", gritou uma tarde, batendo a palma da mão na mesa como se chamasse uma criada. "Sério, você está piorando nisso." Forcei um sorriso forçado e trouxe a água. Ela tomou um gole e cuspiu imediatamente, respingando no processo. "Está tentando me queimar viva, a mim e ao bebê?" A raiva que me invadiu quase destruiu minha compostura, mas consegui esboçar um leve sorriso. "Desculpe-me, vou pegar outra." Ela estalou a língua, irritada, e me dispensou com um gesto. "Esquece, vá ao mercado, prepare algo decente para o jantar." Assenti, peguei as sacolas de compras e saí pela porta. Mas no momento em que cruzei aquele limiar, um plano já havia se formado na minha mente. Dirigi até a loja, selecionando calmamente os ingredientes enquanto montava minha versão de um menu de vingança. Não seriam truques baratos como fast food gorduroso ou sobremesas açucaradas. Era óbvio demais, fácil de rastrear. Eu ofereceria algo muito mais sutil, muito mais eficaz. Enchi meu carrinho com comidas reconfortantes, pratos calóricos, viciantes e enganosamente indulgentes. Purê de batatas cremoso, torradas com manteiga, macarrão com queijo gratinado, confite de pato, sopa de abóbora doce e, claro, todas as carnes processadas e molhos ricos em sódio que eles amavam. Tudo parecia reconfortante, nutritivo, mas aos poucos o sobrecarregaria, entorpeceria suas mentes e embotaria seus corpos. Naquela noite, preparei um banquete completo. Lucas devorou os ensopados de queijo e o risoto como um animal faminto, rindo entre uma garfada e outra. "Mãe, você está cozinhando melhor do que nunca." Mariana tomou um gole da sopa cremosa e gordurosa de abóbora que preparei especialmente, com um sorriso de satisfação no rosto. Parece que, afinal, mantê-la aqui foi uma decisão inteligente. "Comam à vontade", disse com doçura, servindo mais comida. "Parece que vocês perderam um pouco de peso ultimamente." Observei enquanto eles se entupiam, reprimindo o sorriso sombrio que crescia no meu peito. Eles não notaram nada, nem a armadilha que lentamente se fechava ao redor deles, nem a fadiga que logo apareceria, nem a névoa que começaria a nublar seus julgamentos. E eu apenas continuei cozinhando. No dia seguinte, no outro, segui o mesmo padrão, refeição após refeição. Quanto mais eles comiam, mais calma eu me sentia. Cada mordida me aproximava um passo, mas, justo quando tudo parecia tomar forma, algo fez meu plano desviar de seu curso. Enquanto arrumava a sala, olhei por acaso para o laptop de Lucas, aberto no sofá. E no segundo seguinte, meu sangue virou gelo. Ele devia ter esquecido de fechá-lo. A tela ainda estava acesa, parada em uma janela do navegador. Não tinha intenção de bisbilhotar, mas as palavras na tela me paralisaram. Como contratar um seguro de vida de alto valor para um familiar mais velho? Métodos comuns de desaparecimento sem ser detectado. Como reatribuir o beneficiário de um trust após o falecimento. Li apenas algumas linhas antes que um calafrio percorresse minha espinha, instalando-se como gelo nas minhas costas. Naquele momento soube com absoluta certeza. Minha vida havia sido reduzida a uma simples quantia em dinheiro. Um alvo com um pagamento. Talvez tenha sido o destino, talvez pura sorte, mas aquele olhar acidental pode ter salvado minha vida. Sem hesitar, peguei meu casaco e fui direto para essa corretora de seguros. Sentada na recepção, tentei manter a voz firme. "Olá? Gostaria de saber se alguém contratou uma apólice em meu nome." O funcionário digitou por alguns instantes e abriu um arquivo. "Sim, senhora da Silva", assentiu. "De fato, há uma apólice de seguro de vida de alto valor registrada em seu nome. Categoria Premium, para ser exato, um dos planos mais caros que oferecemos." Peguei o documento com dedos trêmulos, sentindo as mãos geladas. Não precisava de mais provas.
Sabia exatamente o que Lucas e Mariana estavam planejando. Para eles, eu não era família. Era um pagamento esperando para ser coletado. Quando voltei para casa, eles estavam relaxados no sofá, esperando por mim como se nada tivesse acontecido. Lucas, surpreendentemente, levantou-se para me cumprimentar, até pegou minha bolsa com aquela familiar e falsa calorosa. Oi, mãe, você deve estar exausta de tanto correr hoje. Ele sempre agia como um filho pouco obediente quando precisava de algo. Mantive a expressão impassível enquanto me sentava. Do que se trata tudo isso? Lucas coçou a cabeça, tentando parecer despreocupado. Estava pensando que talvez pudéssemos te levar ao Parque Nacional amanhã, caminhar por algumas trilhas, tomar um ar fresco, mudar de ares. Mariana interveio imediatamente, colocando uma mão suave nas minhas costas, com a voz cheia de contrição. Tenho estado de muito mau humor ultimamente, gritando com você sem motivo. Desculpe-me, Helena, pensei que seria bom sairmos juntos. Ri por dentro da atuação deles. Se eu não tivesse descoberto o plano, talvez tivesse acreditado nessa pequena farsa de afeto, mas sorri e assenti. Claro, parece bom, eu vou. Ambos ficaram momentaneamente atônitos com a facilidade com que aceitei. Mariana foi a primeira a se recuperar, sorrindo rapidamente e me acompanhando até meu quarto. Ótimo, então. Melhor ir arrumar as coisas, vamos sair cedo. Não respondi, apenas fui para meu quarto e tranquei a porta. Sentada na beira da cama, olhei para a mochila vazia. Minhas mãos se curvaram lentamente em punhos. Eu já sabia o que eles pretendiam fazer, mas o que eles não sabiam era que eu começara a planejar muito antes deles. Não eram só eles que esperavam pelo amanhã. Eu também estava. Só que o final não seria o que eles imaginavam. Após o café da manhã, partimos. Sentei-me calmamente no banco do passageiro do carro de Lucas, observando o cenário ficar cada vez mais desolado à medida que deixávamos a cidade para trás. Quanto mais avançávamos, mais calmo meu coração se tornava. Uma calma quase sinistra. Eles escolheram um parque estadual remoto nos arredores da cidade. Eu já ouvira falar dele. Todos os anos, trilheiros desapareciam misteriosamente ou caíam acidentalmente dos penhascos. Terreno perigoso, trilha sem vigilância. O lugar tinha uma má reputação entre os locais. Lucas sabia exatamente que tipo de lugar era esse. Foi exatamente por isso que o escolheu, e eu também. Chegamos, disse Lucas, parando perto da base da montanha. Ao sair, um forte calafrio percorreu minha espinha, apesar da luz do dia. Mariana imediatamente passou o braço pelo meu, com uma voz excessivamente alegre. Helena, o que está fazendo distraída? Vamos, não estrague o clima. Devolvi um sorriso caloroso. Claro, hoje viemos para relaxar, não é? Começamos a subir pela trilha íngreme, subindo cada vez mais, até que o sol tingiu o céu de um vermelho brilhante. Quando finalmente paramos para descansar perto de um mirante, estávamos a poucos passos do topo. Lucas apontou para uma grande rocha. Mãe, senta aí, respira um pouco. Ele enfiou a mão na mochila, pegou uma bebida e me entregou. É uma bebida eletrolítica. Pensei que poderia te ajudar a recarregar as energias. Peguei a garrafa com um gesto de agradecimento e a levei aos lábios. Apenas o suficiente para parecer que estava bebendo. Não engoli uma gota. Ao abaixar a garrafa, vi um olhar fugaz entre Lucas e Mariana. Aquele sorriso de superioridade nas comisuras de seus lábios confirmou o que eu já sabia. Perfeito. Tirei 2 barras energéticas da minha mochila e ofereci a eles. Vocês dois também deveriam comer algo. Foi uma longa subida. Eles pegaram as barras com entusiasmo, rasgando as embalagens sem pensar 2 vezes, tão ansiosos que nem notaram as leves marcas de rasgo que eu cuidadosamente escondi no pacote. Sentei-me calmamente na rocha, fingindo descansar. Então, deixei meu corpo relaxar e me joguei no chão, bem na hora. Ouvi a risada encantada de Mariana. Ela bebeu, foi fácil demais. A voz de Lucas veio em seguida, mais fria que nunca. Desculpe-me, mãe, mas preciso do dinheiro do seguro. Senti eles começarem a me arrastar para a beirada, provavelmente mirando um lugar fora da trilha, onde ninguém encontraria um corpo facilmente. Contei mentalmente em silêncio. 3, 2, 1. Então, um barulho repentino. 2 baques fortes no chão atrás de mim. Abri os olhos e me levantei lentamente. Eles estavam caídos, inconscientes no chão. Vejam só, disse com uma voz fria e cortante. Eu nunca bebi aquele isotônico.
Só fingi. O verdadeiro truque estava nas barras energéticas, misturadas com os mesmos sedativos que vocês escondiam em casa. Nos últimos dias, encontrei o esconderijo deles em segredo. Me armar uma armadilha? Vocês são ingênuos demais. Lancei um último olhar frio para eles. Então coloquei a mochila no ombro e comecei a descer a montanha. À noite, a temperatura caía drasticamente. Animais selvagens costumavam vagar por essas trilhas. Se eles não encontrassem o caminho de volta antes do anoitecer, bem, essa seria a lição que aprenderiam. Deixei que provassem por uma vez o que é a verdadeira sobrevivência. Enquanto descia, passo a passo, comecei a cantarolar para mim mesma. De repente, ouvi gritos fracos e entrecortados pedindo ajuda. Parei em seco, virei-me para o som e avancei cuidadosamente pela vegetação. Lá, entre a mata, estava um homem, a perna claramente ferida, o rosto pálido e os olhos vidrados de dor. Ele parecia ter mais ou menos minha idade. Sua voz tremia. Você pode pedir ajuda? Não hesitei. Chamei os serviços de emergência e fiquei ao lado dele até a ambulância chegar. No hospital, sentei-me calmamente na sala de espera enquanto o levavam para a emergência. Um tempo depois, o médico saiu. Ele vai ficar bem, está fora de perigo. Quando ele finalmente recuperou a consciência, ouvi seu nome claramente pela primeira vez. Obrigado, disse ele em voz baixa. Sou Leonardo Gomes, CEO do Grupo Gomes. Meu coração deu um salto. O Grupo Gomes, a mesma empresa que a companhia de Lucas, tentava desesperadamente conseguir investimentos. Que interessante. O destino nunca esquece seu momento. Nunca mencionei a conexão entre Leonardo e Lucas. Você salvou minha vida, disse Leonardo da cama do hospital, ainda fraco, mas apertando minha mão com uma força surpreendente. Se precisar de qualquer coisa mesmo, é só pedir. Farei o que puder. Sorri com doçura e dei um tapinha no dorso da mão dele. Estar aqui e fazer o certo nem sempre exige uma recompensa. Falei com sinceridade, mas preferi guardar esse encontro inesperado para mim. Um giro silencioso do destino que escolhi guardar em segredo. Ao me levantar para ir embora, vi que o corredor do quarto dele já estava cheio. Executivos, assistentes, amigos, todos correndo para ver como ele estava. Mesmo deitado naquela cama de hospital, Leonardo tinha a serena autoridade de um homem acostumado a comandar uma sala. Ele não era apenas um paciente, era alguém importante. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo no meu peito se soltar. Um peso se aliviar. Não sabia se Lucas e Mariana haviam voltado sãos e salvos da montanha. Mas, curiosamente, não tinha pressa de descobrir. Lucas provavelmente nunca imaginou, nem por um segundo, que sua frágil e idosa mãe era, na verdade, membro de longa data de um clube de montanhismo local, treinada em primeiros socorros em áreas selvagens e em melhor forma física do que a maioria das pessoas com metade da sua idade. Naquela noite, dormi como um bebê. Quando acordei na manhã seguinte, a luz do sol se derramava suavemente sobre meu travesseiro. O relógio marcava 10 horas. Peguei o telefone e disquei, com a voz trêmula e sem fôlego. Olá, por favor, vocês têm que me ajudar. Meu filho e minha nora foram fazer uma trilha no Sabler ontem e não voltaram. Estou muito preocupada, por favor, encontrem-nos. A voz do operador ficou séria imediatamente. Senhora, mantenha a calma, enviaremos uma equipe de busca imediatamente. 5 horas depois, recebi a ligação. Nós os encontramos. Demorei para chegar ao hospital. Quando abri a porta do quarto deles, encontrei Lucas e Mariana deitados em suas camas, pálidos e demacrados, como um par de gatos de rua encharcados. Lucas virou a cabeça, débil. Mãe, onde você esteve? Pisquei com inocência, mantendo a voz suave. Não sei ao certo. Só me lembro de acordar em um quarto de hospital. Levantei a perna da calça, revelando uma atadura bem colocada no tornozelo. Os médicos disseram que foi só uma leve torção. Mariana engasgou, ainda com a respiração entrecortada. Nós desmaiamos de repente. Não faz sentido. Você... Interrompia rapidamente, com um olhar de surpresa e dor. O que está dizendo? Por que eu faria algo assim? Eu amo vocês dois. Estive muito preocupada. Lucas franziu o senho, como se tentasse montar as peças do quebra-cabeça, mas não disse nada. Esquece, murmurou finalmente, caindo de volta no travesseiro, derrotado.
Durante a internação deles, Mariana não perdeu tempo para voltar a ser ela mesma. Hoje estou com vontade de lagosta de Boston, disse um dia. No outro, quero sopa de abalone, preciso me nutrir. Antes, eu a teria lembrado com carinho para comer leve. Agora, apenas sorria, assentia e ia para a cozinha. Preparava tudo exatamente como ela queria e adicionava uma rica sopa de galinha todos os dias, sem pular nenhuma porção. Ela tomava com satisfação e eu observava, calmamente satisfeita. No dia em que receberam alta, soube que essa farsa havia chegado ao ato final. Lucas voltou para sua empresa, radiante de esperança, mas a segurança o barrou na entrada. Eu trabalho aqui, por que não posso entrar? Perguntou. O guarda nem se moveu. O sistema está correto, você foi demitido. Lucas ficou congelado, enviou mensagens frenéticas aos executivos da empresa apenas para receber uma resposta curta. Você foi demitido. A empresa não precisa mais dos seus serviços. O golpe o atingiu como um tijolo no peito. Ele chegou em casa atordoado, desabou no sofá com os olhos fundos. Olhei para ele com indiferença. Que dia difícil, você parece chateado. Ele apertou os lábios, os punhos cerrados, até que, incapaz de se conter, explodiu. Eu sou tão inútil assim? Por que me demitiriam? Aproximei-me e dei tapinhas suaves em sua cabeça. Não se desanime. Tenho dinheiro, cuidarei de vocês dois. Não precisam mais se estressar com o trabalho. Na verdade, por que não os mando de férias? Para relaxarem um pouco, o que acham? Ele levantou o olhar, surpreso com a oferta, com um lampejo de hesitação nos olhos, mas então assentiu. Sim, talvez não seja tão ruim. Claro que ele diria isso. Eu o conhecia bem demais. Ele nunca recusava nada que parecesse um benefício fácil. Mariana interveio com entusiasmo. Férias parecem perfeitas. Precisamos de um descanso. E assim, reservei uma viagem de 7 dias para a Tailândia. Eles não faziam ideia de que esse era meu último presente para eles. Um último ato de bondade silenciosa e calculada. Quanto a mim, já estava virando a página para um novo capítulo. O cartão de visita de Leonardo estava guardado na minha gaveta, esperando. Ele me ligou alguns dias após o hospital, pedindo para me ver novamente. Ainda te devo um jantar, disse com carinho. Não só para agradecer, quero mesmo te ver de novo. Passei os dedos pelas letras em relevo do cartão, sentindo uma suavidade no coração que não sentia há anos. Talvez, apenas talvez, minha vida verdadeira estivesse apenas começando. A primeira coisa que Lucas fez ao chegar na Tailândia foi me mandar uma mensagem pedindo dinheiro para a viagem. Transferi os fundos sem hesitar e até adicionei com um sorriso. Se não for suficiente, me avise. Aquela frase desencadeou completamente os gastos deles. De poucos milhares a dezenas de milhares, de restaurantes de luxo a boutiques de grife, eles se entregaram sem restrições. E cada vez eu enviava o dinheiro generosamente. Enquanto isso, ao voltar para casa, comecei a limpá-los pedaço por pedaço. Contratei uma empresa de mudanças, empacotei tudo o que tinham, roupas, tranqueiras, qualquer coisa com o cheiro deles, e enviei para o centro de doações da comunidade. Tudo o que tinha o mínimo valor, doei para a caridade. Não deixei nada. Depois, troquei as fechaduras. Quando voltaram de suas chamadas férias de luxo, minha limpeza estava completa, cada passo executado com perfeição. Assim que desembarcaram, enviei o golpe final, uma fatura detalhada de tudo o que gastaram na viagem. Cada item, cada real, claramente marcado. Devedor, Lucas da Silva. Porque nada daquele dinheiro veio das minhas contas pessoais. Eu apenas adiantei tudo pela linha de crédito de Lucas. Ele a esticou ao limite, como gostava de fazer com tudo na vida. Segui as instruções dele e deixei que ele pagasse. Eles achavam que meu dinheiro era deles, que podiam tomá-lo, mas não existe nada grátis. A ligação de Lucas veio rápido, sua voz carregada de pânico e fúria. Que diabos é isso? Que contas são essas que você me mandou? Minha voz soou tranquila. O dinheiro que você gastou, Lucas, é seu para pagar. Ele fez uma pausa, atônito, antes de explodir. Sou seu filho. Não é normal eu gastar seu dinheiro? Soltei uma risadinha suave. Sério? Você ainda se lembra que sou sua mãe? Diga-me, além de quando precisava de dinheiro, você já me olhou nos olhos e disse, te amo, mãe? Desliguei. 1 hora depois, a campainha começou a tocar furiosamente, seguida por socos na porta. Mãe, abre! Está me ouvindo? A voz de Mariana era estridente e furiosa.
É assim que você rompe com seu próprio filho? Que tipo de mãe faz isso? Caminhei lentamente até a porta e a abri apenas o suficiente para bloquear a entrada com meu corpo. Lucas tentou forçar a entrada, mas me mantive firme. Com licença, o que acha que está fazendo? Esta não é a casa de vocês. Seus olhos ardiam. O que quer dizer, você nos deu esta casa? Mariana zombou, com os braços cruzados. Não se faça de superior, nós te deixamos ficar aqui por bondade. Soltei uma risada fria e joguei uma pasta diretamente no rosto de Lucas. Dei uma olhada em nome de quem estava a escritura. Lucas abriu a pasta, seu rosto empalideceu enquanto lia. Isso não pode ser. Mariana arrancou a pasta das mãos dele, folheando as páginas até que seus dedos tremiam. Ainda está no seu nome. Você nos enganou. Arqueei uma sobrancelha. Vocês estavam tão apressados para receber sua herança que nem leram as letras miúdas. Aquele documento que assinaram? Só um formulário de intenção de transferência de propriedade. Não é vinculante, não tem validade legal. O rosto de Mariana ficou branco. Por quê? Por que nos deu um contrato falso? Sorri levemente. Porque vocês estavam ocupados demais comemorando para anotar a última linha. Apenas para exibição, não é uma transferência de propriedade legalmente vinculante. Lucas perdeu o controle e me empurrou com força. Sou seu filho! Como pôde fazer isso comigo? Endireitei-me e calmamente peguei outro envelope de uma gaveta. Você não é meu filho. Ele ficou paralisado, o rosto completamente sem cor. Entreguei o envelope. Este é o relatório do teste de paternidade. Sua mãe biológica foi a mulher que destruiu meu casamento. Ela te teve e depois desapareceu. Seu patético pai foi expulso da minha vida por causa disso. Mas eu te acolhi. Paguei suas dívidas, comprei uma casa para você, te dei uma família. Nunca tive outro filho. Por quê? Porque te dei tudo. E o que você me deu em troca? Lucas desabou no chão, como se sua coluna tivesse quebrado, murmurando baixo. Não, você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Abaixei-me, olhei nos olhos dele e disse, em voz baixa, já fiz mais que o suficiente por você. Agora pague o que deve e saia da minha casa. Virei-me para Mariana. Ah, e aquela bebida na montanha? Nunca a toquei. Vocês dois tomaram o próprio remédio. Eu apenas devolvi aos seus legítimos donos. Dito isso, bati a porta atrás de mim. Do lado de fora, os soluços de Lucas romperam o silêncio. Profundos, entrecortados, o som de alguém que finalmente acordou, mais tarde demais. Eu, por fim, estava no limiar da minha própria vida e não olhei para trás. Toda a minha vida, acreditei que tinha sido uma boa mãe. Quando ele se desviava, era eu quem o tirava do atoleiro. Uma e outra vez. Quando os problemas chegavam, era eu quem segurava tudo sem hesitar. Pensei que, se o amasse o suficiente, ele eventualmente me daria um pingo de calor em troca. Mas estava errada. O amor, por mais sincero que seja, nunca garante reciprocidade. O barulho do lado de fora da minha porta finalmente cessou. Olhei pelo olho mágico e vi Lucas e Mariana desabados no degrau. Pálidos e desmaiados. Não hesitei. Chamei o 192. Anos de comidas indulgentes, ricas em gordura, sódio e açúcar, combinados com o colapso emocional e a sobrecarga de estresse, finalmente os alcançaram, levando seus corpos ao colapso. Mais tarde, o médico me disse, talvez eles nunca se recuperem completamente. A fraqueza provavelmente será a nova normalidade deles. Dei um pequeno sorriso. Isso não é problema meu. Ao sair do quarto do hospital, Lucas conseguiu sussurrar uma frase fraca. Mãe, me desculpe. Fiz uma pausa e me virei apenas um pouco. Você está certo, disse em voz baixa. Deveria se desculpar por ser um parasita ingrato. Virei-me e saí. Atrás de mim, ouvi o bip agudo do monitor. Um grupo de enfermeiras entrou correndo no quarto. Fiquei do lado de fora, observando o caos se desenrolar atrás do vidro. Eu não era mais que uma observadora de uma história a qual não pertencia mais. Talvez eu nunca tivesse tido realmente o que as pessoas chamam de família. Meu telefone tocou. Um nome familiar iluminou a tela. Onde você está? Vou te buscar. No momento em que ouvi a voz de Leonardo, algo no meu peito, apertado e dolorido por tanto tempo, finalmente se suavizou. Respirei fundo. Limpei os restos de emoção do canto do olho e caminhei para a entrada do hospital.
Logo, um sedã escuro parou silenciosamente na minha frente. Levantei a mão e sorri. Quanto tempo, Leonardo? Ele devolveu o sorriso de trás do volante. Muito tempo. Acha que já está na hora de finalmente levarmos isso a sério? Não respondi de imediato. Apenas abri a porta e sentei-me no banco do passageiro. Leonardo era o tipo de homem que irradiava calma ao estar perto. Nada barulhento ou autoritário, nunca tentou ser o centro da minha vida, mas sempre foi quem me iluminava quando eu mais me sentia perdida. Nos dias que se seguiram, comecei a me acostumar com a presença dele. Ele me levou a clubes de leitura em cidades pequenas e me incentivou a me inscrever em uma aula de cerâmica no centro de arte local. Caminhávamos juntos pela manhã e cozinhávamos à tarde. Ele me ouvia falar sobre Toby e me deixava compartilhar minhas memórias mais sombrias quando elas surgiam. Comecei a redecorar a casa, trazendo leveza e alegria. A cozinha, que antes era um campo de batalha por obrigações, tornou-se um lugar de paz, onde agora cozinhava só para mim. No quintal, plantei uma horta de ervas. Menta, alecrim e manjericão cresciam sob o sol, assim como meu espírito. Leonardo nunca fez grandes promessas, não falou de eternidade. Ele simplesmente ficou, em silêncio, com firmeza, vivendo ao meu lado, não para mim. Às vezes, sentávamos na varanda com uma xícara de chá na mão, e ele segurava meus dedos suavemente e dizia: Helena, você finalmente parou de viver para os outros. Eu sorria e assentia. Sim, finalmente estou vivendo para mim. Uma tarde, recebi um pacote anônimo. Dentro, havia documentos internos, mudanças de pessoal em nível executivo no Grupo Gomes. O nome de Lucas havia sido completamente apagado de todos os arquivos do projeto. Não perguntei quem enviou. Já sabia. Leonardo também não disse uma palavra. Apenas preparou uma xícara de café fresco e a colocou silenciosamente na mesa, como sempre. Peguei a xícara, olhei para ele e sorri. Obrigada. Ele apenas devolveu o sorriso, sem dizer nada. Naquele momento, percebi algo. A verdadeira felicidade nem sempre vem com fogos de artifício. Às vezes, ela simplesmente chega após a tempestade, na forma de uma mão firme que te alcança em silêncio. 60 anos de vida, e finalmente eu não estava mais presa entre as paredes de um relacionamento quebrado. Quanto ao que vem a seguir, não sei se meus anos crepusculares serão lidos como um conto de fadas romântico, mas o que sei é que agora estou escrevendo minha própria história. Naquela noite, sentamos juntos no quintal, ouvindo velhos discos de vinil, enquanto o sol se punha lentamente atrás das árvores. Helena, perguntou Leonardo com suavidade, você acha que um dia vai se apaixonar de novo? Virei-me para ele, meus olhos tranquilos e seguros. Talvez eu já esteja. Se você gostou desta história, demonstre seu apoio curtindo este vídeo e inscrevendo-se no canal para receber mais histórias como esta. Vamos nos encontrar na seção de comentários. Até a próxima história.